Boa noite, amados, graça e paz. Como estão? Espero que estejam tendo uma ótima semana. Espero que o Senhor esteja se manifestando e principalmente que você esteja percebendo a manifestação dele na sua vida durante essa semana. Hoje à noite nós estamos em mais um culto, mais uma oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus, de sermos alimentados por ela, de sabermos a sua vontade para as nossas vidas. E nós somos gratos a Deus por isso. Somos gratos a Deus pelas ricas oportunidades que Ele tem nos dado de ouvir a sua palavra e de atentarmos para a sua vontade. Eu quero te convidar, nesse início de mensagem, a curvar sua cabeça, a orar. Nós vamos estar colocando diante de Deus as coisas que Ele mesmo quer fazer na nossa vida nesse tempo, mas nos colocando à disposição para ouvir essa palavra, entender e absorver. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças por esse tempo que o Senhor reservou para as nossas vidas. Eu quero te agradecer por cada amado que está nos assistindo por essa live. Eu quero te agradecer por cada família que está reunida para ouvir a sua palavra. Eu quero te louvar por cada pessoa que tem buscado a sua vontade e não tem se afastado dela. Eu oro, Pai, pedindo ao Senhor que nesse tempo que eles estarão ouvindo essa mensagem, os seus corações sejam cheios da sua paz, cheios do seu amor, cheios das coisas boas que vêm do seu trono, de motivação, de entendimento. Senhor, nós precisamos disso a cada dia. E eu quero te agradecer pelo Senhor nos dando essas coisas que nós tanto precisamos. Oramos e te louvamos por esse tempo e por essa palavra que tem sido e certamente hoje será manancial de bênção para as nossas vidas, será alimento do céu para nós. Oramos e te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre um assunto que eu achei bem pertinente para esse tempo. Eu estava buscando em Deus sobre que direção, a gente tem nessa noite, sobre o que nós iríamos ministrar. E sabe, amados que nos escutam, Deus me fez perceber algo importante que nós precisamos começar a falar. Nós precisamos começar a trabalhar esse assunto porque nós estamos nos preparando para um tempo de fim de pandemia. E nós podemos crer nisso, já estamos nos preparando para esse tempo. Eu sei que os noticiários estão aí declarando que existem muitos mortos, que nós estamos crescendo, mas nós como igreja do Senhor, nós precisamos declarar aquilo que está no coração de Deus. E nós sabemos que estamos nos preparando sim para o final da pandemia. E o tema da nossa mensagem dessa noite será: que igreja nós vamos encontrar no final da pandemia? Você já parou para pensar sobre isso? Que igreja, eu e você, vamos encontrar no final da pandemia? Eu estava pensando um pouco sobre esse assunto, observando algumas coisas, avaliando as estatísticas, analisando alguns temas que nós temos trabalhado. E sabe, amados, que eu não cheguei a uma conclusão boa. Infelizmente, eu não cheguei a uma conclusão tão favorável. E por isso nós precisamos começar a falar sobre isso, para que nós possamos nos preparar para continuar sendo igreja nesse tempo que ainda estamos em quarentena, ainda estamos com uma série de cuidados que são necessários e as restrições nos nossos contatos, nos nossos convívios, mas nós precisamos nos preparar nesse tempo dentro daquilo que Deus quer para as nossas vidas, dentro daquilo que Deus espera que nós sejamos hoje e amanhã muito mais, frutificando muito mais para esse reino de Deus que não entrou em quarentena. Deixa eu te dar uma notícia, o reino de Deus ele não entrou em quarentena. Nós entramos, mas Deus não entrou em quarentena. E nem o reino dele tampouco entrou em quarentena. Então nós não podemos nos enganar e permitir que esse engano se instale nas nossas vidas como se Deus estivesse de quarentena. E como se o reino dele estivesse de quarentena. E por que eu disse que me alarmei um pouco e vi que as notícias não são tão boas? Não é pelos dados que o governo está nos fornecendo, não é pelos dados que o jornal está nos fornecendo, é pelos dados que o Espírito Santo tem nos mostrado dia a dia que não são bons, amados. E hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre como a igreja está reagindo nesse período de quarentena. E aí eu não falo de igreja IBRC, eu falo de igreja do Senhor no mundo todo. Eu não falo de uma instituição especificamente, até porque eu sei que hoje, graças a Deus, através da internet, nós estamos sendo...
Estamos sendo assistidos por inúmeras pessoas de inúmeras denominações. Estamos alcançando o Brasil inteiro e glória a Deus por isso. Que coisa boa saber que existem pessoas do outro lado do Brasil que estão nos acompanhando e que têm recebido essa palavra que é pura, que é verdadeira, que vem de Deus para ser alimento. Mas nós precisamos pensar um pouco nessa noite sobre como nós estamos nos comportando nesse período de quarentena para sabermos que igreja vamos ter no dia de amanhã. Porque, às vezes, infelizmente, a igreja do Senhor está entrando de quarentena de tudo. Quarentena de Deus, quarentena de oração, quarentena de consagração, quarentena de palavra. E não pode ser assim, amados. Nós não podemos nos permitir chegar nesse engano. Sabe o que me chamou a atenção? Que bem no início da quarentena, nós vimos muitas manifestações cristãs. Muitas pessoas orando, muitas pessoas clamando a Deus, muitas pessoas se movendo, né, cantando das janelas, enfim, pregando a palavra. Só que eu acredito que, assim como eu, você também está tendo essa percepção que essas manifestações diminuíram. Gradativamente, elas foram diminuindo. E não é que nós precisamos de manifestações para saber que Deus está presente. Mas Deus estando presente, e Ele está presente em nós, porque nós cremos nisso, nós não podemos simplesmente anular a palavra. Não podemos simplesmente não nos mover em mais nada e não sermos mais guiados por Deus. E Deus quer nos mover em muitas coisas ainda nesse tempo, queridos. Deus quer nos mover em compaixão. Deus quer nos mover em santidade. Deus quer nos mover em uma vida reta. E para isso, para nós podermos nos mover junto com Deus, nós vamos precisar observar algumas coisas que a palavra de Deus nos chama atenção, nos deixa alerta para nós não nos permitirmos. Porque é natural que quando nós nos distanciamos das pessoas que nós habitualmente convivemos, nós também nos distanciamos de alguns hábitos que criamos. E como era bom, né, o tempo que nós podíamos estar juntos, vir para a congregação, conversar, abraçar. Que coisa maravilhosa é abraçar. E hoje a gente está limitado, não podemos mais abraçar. Não podemos beijar, né? Coisa boa chegar na igreja, dar aquele abraço, aquele beijo. Ai, que saudade de ti, que coisa boa, como é que foi tua semana? Hoje já não podemos mais. Que coisa boa é nós irmos para a casa dos irmãos, sentar, fazer aquele almoço, conversar. Hoje já não está sendo tão bom assim, não está sendo tão fácil assim. Já estamos limitados. E sabe que quando nós nos afastamos das pessoas que nos agregam valor, que nos ajudam, que nos corrigem, porque Deus se manifesta através de pessoas. É natural que a gente vai esfriando em alguns bons hábitos. Embora seja natural, nós não podemos absorver como normal. Precisamos nos mover, né, para nos mantermos quentes no Senhor, firmes no Senhor. E hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que tentam se introduzir na nossa vida, nesse período de quarentena, tentando nos levar de volta para velhos hábitos que não são bons. Amém? Então vamos lá, o nosso texto, para nós começarmos, vai ser Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Por que esse texto? Porque esse texto que fala de tantas coisas que parecem que já estão tão longe de nós. Sabe por que esse texto, amados? Porque muitas vezes essas coisas que já estavam tão longe de nós, elas tentam sorrateiramente nos envolver de novo. Esse texto, ele fala sobre coisas que nós devemos deixar e não voltar atrás para praticar novamente como se nós não tivéssemos entendimento de que isso é errado. Porque nós não estamos mais nessa condição de pessoas que não têm entendimento do que é o certo e do que é o errado. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando Cristo nos ilumina, nós começamos a ver com muita clareza aquilo que é o certo e aquilo que é o errado. Nós começamos a enxergar perfeitamente aquilo que não nos cabe mais. E sabe que tem uma lista de coisas nesse texto que são claras que não nos cabem mais. Mas que talvez nesse período de quarentena, de afastamento social, nós nos permitimos voltar a praticar algumas delas. Porque ficamos muito tempo em casa, porque voltamos a conviver com pessoas que não estão ali para nos exortar, para nos dizer, opa, para aí, meu amigo, não é mais desse lado. As coisas não podem mais ser assim. Porque nos estressamos, porque cansamos, porque tivemos medo, enfim. E sabe que essas coisas, elas começam a tentar se apropriar das nossas vidas de uma forma muito sorrateira. Sabe como? A Bíblia diz assim, ó, no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E talvez nessa noite você pode estar me dizendo assim, Grace, eu não minto, eu sou uma pessoa que não mente. Glória a Deus. Se eu já sou uma pessoa que não mente, eu não posso voltar a mentir. Mesmo que sejam em pequenas coisas. Eu sei que as coisas que eu estou falando nessa noite são coisas que o Espírito Santo compartilhou comigo. Porque quando nós sempre falamos aqui, né, em tom de brincadeira, mas uma grande verdade, nós não vivemos dentro da casa de nenhuma das pessoas que estão nos assistindo. Então nós não temos como saber o que se passa dentro dos lares. Mas o Espírito de Deus que vive na minha casa e na sua, Ele me conhece e Ele te conhece também. Então nessa noite Ele está nos exortando para que nós não voltemos mais para coisas que vão nos levar para o engano. E às vezes, no dia a dia, a mentira ela tenta se apropriar de pequenas coisas. Quer ver pequenas coisas que acontecem, que pode ser motivo para mentira? Vou ilustrar uma cena. Você dormiu tarde. Porque você ficou até mais tarde assistindo um filme, um seriado, enfim. Aí no outro dia de manhã, de repente, seu marido saiu para trabalhar, ou a sua esposa saiu para trabalhar. E quando um ou outro chegou, disse, tu dormiu até agora? E rapidamente, você pode pensar, e agora? Se eu disser que eu dormi até agora, como é que vai ser? Não. Eu já tinha me levantado bem mais cedo. Parece uma bobagem, né? Parece uma coisa tão pequenininha, mas é uma mentira. Isso é só um exemplo. Quantos outros podem se apresentar na nossa frente? Quantos outros podem acontecer no nosso dia a dia para tentar nos puxar de volta para a mentira? E nós precisamos entender, amados, que as trevas, elas tentam nos engolir nos nossos períodos de maior fraqueza. O lobo, ele ataca as ovelhas quando elas estão dispersas. Ou quando elas estão sozinhas. Dificilmente um lobo ataca a ovelha quando ela está no rebanho. Quando ela está guardada. Então nós precisamos entender que nesse período que nós não estamos tão juntos,
as trevas vão tentar nos atacar e nos trazer de volta para algumas coisas que nós vivíamos antes e que não podemos mais viver, que não podemos mais nos permitir. Seja em pequenas mentiras, seja em ira. Quantas pessoas nesse tempo descobriram muitas falhas, muitos defeitos das pessoas que convivem juntos. E que às vezes, né, por não estar tanto tempo junto, porque tinha o seu serviço, porque tinha os seus afazeres, e não passavam tanto tempo junto, nem percebiam. Quantas vezes nós percebemos coisas nesse período que nós não percebíamos antes? E fomos nos irando, e guardando, e nos irando, e irritando. Mas a Bíblia diz que essa ira que muitas vezes vai surgir, ela não pode ser alimentada. Porque quando a gente alimenta a ira, a gente dá lugar para o diabo. A Bíblia nos diz que a gente não pode dormir com essa ira, a gente não pode levar esse mosquito para acordar com um elefante no outro dia. Porque é assim que acontece. Quando a gente dorme com raiva, quando a gente dorme irado, a gente dorme com mosquito, mas acorda com um elefante. E é mais difícil matar um elefante do que matar um mosquito. Será que nesse período não aconteceu isso com a gente? Porque eu desconfio que já tenha acontecido. Será que não nos permitimos nesse período ir acumulando iras, raivas, mágoas? Olha o restante das coisas que diz aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quantos estresses do dia a dia, dos nossos lares, nós acumulamos nesse período. E aqui e ali explodimos pela boca. Quantas vezes? Quantos momentos nos permitimos passar por isso? E agimos naturalmente, como se isso não fosse um problema. No dia de amanhã passou, acabou, não vou mais falar nisso, não vou mais pensar sobre isso. Será que não agimos assim? Essa noite é uma noite de reflexão para nós avaliarmos o que nós estamos levando na nossa vida cristã para o nosso período pós-quarentena. O que nós estamos levando para dentro da congregação, porque já somos igreja, mas o que estamos levando para dentro da congregação e para os nossos pastores lidarem com tudo isso de novo, que aparentemente já estaria resolvido em nós, no período pós-quarentena. Como vai ser? Que igreja nós teremos depois da quarentena? Que igreja nós teremos, amados, depois da quarentena? Nós precisamos fazer essa pergunta a nós mesmos. Vamos ver mais algumas coisas. A Bíblia nos fala sobre isso, nos fala sobre não entristecer o Espírito de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ouviu Deus falar com você nesse período? Você se permitiu isso? Você deu tempo e atenção para ouvir a voz do Espírito Santo? Eu não digo ouvir Deus através da palavra. Eu não digo ouvir Deus através de alguém que nós ligamos para pedir um conselho. Eu digo ouvir Deus falando comigo e contigo, individualmente. Nós precisamos ouvir Deus. Eu receio que muitos de nós, nesse período, agimos como se estivéssemos de férias. Inclusive férias de Deus. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque isso pode nos levar para um estado muito crítico. E não é essa a vontade de Deus sobre nós. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, assim toda malícia. Falamos sobre isso. Né? Precisamos ser benignos, compassivos, perdoando, sendo imitadores de Deus. Sendo imitadores de Deus. Nós temos essa grande responsabilidade. Nas nossas vidas individuais, nesse período,
e no pós-período de pandemia, de quarentena, enfim. Mas nós só vamos chegar lá sendo imitadores de Deus se decidirmos hoje sermos imitadores de Deus. Nós só vamos ser imitadores de Deus no dia de amanhã, amados, se hoje, no dia que se chama hoje, nós decidirmos sermos imitadores de Deus, como filhos amados. E sermos imitadores de Deus não é apenas nós falarmos muito bem da Bíblia, não é apenas nós sabermos o que a Bíblia diz. É nós nos esforçarmos, dominarmos a nossa carne, as nossas vontades, as nossas dificuldades. É nós submetermos tudo isso, e às vezes isso dói, isso incomoda, dá vontade de gritar, dá vontade de esbravejar. Mas sermos imitadores de Deus é submetermos todas as más indicações, os maus costumes, tudo aquilo que nós tínhamos antes, à vontade de Deus. E dizer, não, eu não posso me permitir de novo, eu não posso voltar para os mesmos erros. Não é justo, eu não posso fazer isso com Cristo que me amou e que me libertou e que pagou um preço tão caro. Eu não posso pegar essa nota que foi paga por mim e jogar no lixo. Eu não posso me permitir. Às vezes as coisas vão ficando assim tão normais, tão corriqueiras, e aí daqui a pouco aquele palavreado que a gente já não tinha mais, a gente volta a ter. Ai, que bobagem! Uma frase que é muito dita aqui, né? Ai, não dá nada. Que bobagem isso. Aí nos sentimos mal, nos sentimos abandonados, amargurados, depressivos. E já voltamos a escutar as mesmas músicas que a gente escutava antes e que davam um carinho na nossa alma. E a gente ia se sentindo melhorzinho. Mas que as trevas iam entrando e iam dizendo algumas coisas sobre nós que nós não somos. Cuidado, cuidado. Porque sorrateiramente os maus costumes, eles tentam voltar para as nossas vidas. Principalmente quando nós estamos afastados do rebanho. E é isso que nós precisamos entender. As trevas vão tentar nos atingir quando nós estamos afastados do rebanho. Nós precisamos ter cuidado, amados. Eu sei que talvez você esperava nessa noite uma palavra, uhul, vamos lá, que tempo maravilhoso, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus não deixou de fazer em momento nenhum, como eu disse no início da mensagem, Deus não entrou em quarentena. Mas nós precisamos atentar se durante essa quarentena nós não estamos nos perdendo de Deus. Nós não estamos nos afastando de Deus porque numa grande parte do tempo não estamos vindo para a igreja. Aqui em Pelotas, nós já estamos tendo alguns cultos presenciais, bem limitados, com número reduzido, mas eu sei que em muitas regiões do Brasil, e você que está nos escutando que está numa dessas regiões, não está tendo seu culto presencial, não está tendo o apoio ou o auxílio do seu pastor no dia a dia. Mas presta atenção, amados, você não pode entrar em quarentena de Deus. Porque eu não gostaria de te dizer isso, mas eu vou te dizer para que você fique muito consciente. O diabo está esperando uma brecha para te pegar. E isso é triste. Sabe por que é triste? Porque nós não precisávamos estar nessa condição. Não precisamos ficar nessa condição. Porque a Bíblia nos mostra que Deus já nos livrou, já nos libertou, já nos lavou, já colocou anjos ao nosso redor para nos guardar. Mas nós não podemos ir escapando da palavra. Com uma atitude pequena aqui, outra ali, que vai se somando. E quando nós nos apercebermos, daqui a pouco nós já estamos tão distantes que não sabemos nem onde está mais o caminho de volta. Eu preciso te alertar nessa noite. Eu preciso te alertar. Para que você não entre nessa condição.
Para que quando terminar essa quarentena, você não se encontre na situação de não saber nem mais onde é o rumo de volta para a sua igreja. Porque já está tão envolvido de novo com o mundo, com as trevas, com as coisas, que não sabe voltar. Não é essa a vontade de Deus para mim e para você. Não é. Mas é uma decisão diária. É um querer diário. Nós temos mais 2 textos para essa mensagem. São textos sérios, são textos importantes e são textos que estão na Bíblia. E a Bíblia é um manual de vida para as nossas vidas. Então nós não podemos passar por eles como se eles não existissem, porque eles existem para nos dar segurança. Amém? Eu te convido a abrir no livro de 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, fala um pouquinho sobre esse perigo que às vezes nós nos expomos e não deveríamos nos expor. O perigo de já ter andado com Deus, o perigo de já ter provado coisas maravilhosas de Deus e aqui e ali a gente ir se permitindo de novo, se contaminar um pouquinho com o mundo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e quando vê a gente já está todo contaminado. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Esse texto é muito sério, amados. Esse texto, ele termina ali com um adágio popular, né? Que devia ser um adágio muito pertinente para essa época, muito conhecido, tanto que o escritor ele cita esse adágio, mas que traz uma verdade. Nós não podemos nos permitir isso. Nós não podemos nos permitir voltar. E eu lembro mais uma vez, voltar às práticas antigas não acontece do dia para a noite. Nós não acordamos numa bela manhã e dizemos: hoje eu vou chutar o pau da barraca e vou voltar a fazer tudo que eu fazia, do jeito que eu queria e como eu achava que devia ser. Não é assim. Não é assim. O próprio texto está nos mostrando que não é assim. O próprio texto está nos mostrando que quando nós vamos nos permitindo contaminar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Grace, como é isso? De tantas formas. De tantas formas. Vamos voltando a alimentar os nossos olhos com o que não devíamos. Vamos voltando a desejar o que não deveríamos desejar. Sabe? A Bíblia diz que chega um momento que a gente se vê tão enredado. E é o texto que está dizendo. Versículo 20. Não, no 21 diz assim. É no 20, na verdade, diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Não cabe para nós. Nós não podemos nos permitir. E somos nós que nos permitimos. O diabo, ele não tem mais o poder de nos forçar a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Pega essa revelação. Você que está nos ouvindo, que às vezes justifica os erros, as falhas, dizendo: mas foi o diabo que me fez fazer isso. Ele só tem esse poder se você ainda não é de Deus e acha que é. Se você já tem uma aliança com Deus, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Isso é uma decisão sua.
É uma decisão pessoal que você tem tomado dia após dia, tem colocado a culpa no diabo. Ele não tem mais o poder de lhe forçar a fazer o que você não quer que seja feito. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E que nós não podemos usar de ocasião dessa liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, é uma decisão nossa. Então nós não podemos nos permitir. Nós não podemos nos permitir. A vontade de Deus para as nossas vidas, amados, é que a gente entenda aquilo que Ele quer fazer nesse tempo. E quando terminar esse período de quarentena, a gente não junta os cacos que sobrou da nossa vida de crente e leva para a igreja para o pastor colar de volta. Quando terminar esse tempo, a gente está tão crente que quando a gente chegar na igreja a coisa só vai, só flui. Mas eu volto a perguntar nessa noite, que igreja nós vamos ter depois da pandemia? Que igreja nós vamos ter depois da quarentena? Eu quero te convidar a pensar. E para nós encerrarmos essa mensagem, nós vamos ler o texto de Isaías 43, que para a Igreja Bíblica da Restauração em Cristo tem sido vida esse texto. É o nosso texto para o ano de 2020. E quando nós recebemos esse texto para esse ano, nós nem imaginávamos que esse ano seria tão atípico. Olha que interessante. Nenhum de nós fazia ideia de que esse ano seria tão atípico, mas Deus nos deixou preparado para ele. Porque Deus, Ele sempre quer nos preparar antes. Olha o que esse texto diz, Isaías 43, a partir do versículo 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ou seja, não dá mais para a gente ficar vivendo com saudade do passado. Não dá mais para a gente ficar olhando e dizendo, ai, aquele tempo que eu passava a noite enchendo a cara, ai, dançava e era maravilhoso. Eu não estou criticando quem faz. Se você faz, isso é com você. Mas eu posso lhe garantir que não lhe traz tanto benefício assim. Senão no outro dia não dava dor de cabeça e ressaca. Mas você que é cristão, que está nos ouvindo, amados, a Bíblia está nos dizendo, não considere as coisas passadas, não fique lembrando das antigas, não fica com saudade do passado, não vale a pena. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Quando nós recebemos esse texto da parte de Deus, através da vida do nosso apóstolo, nós pensamos, nossa, que texto bom, que maravilha, esse ano vai ser... Aí as coisas aconteceram. E nós começamos a entender o texto de verdade. Nós começamos a entender o que Deus estava querendo falar ao nosso coração. Para o que Deus estava querendo nos preparar. Sabe por que esse texto, amados, ele diz que ele coloca um caminho no deserto e rios no ermo? Deixa eu te explicar uma coisa. No deserto não tem caminho. Sabe por que no deserto não tem caminho? Porque os ventos, eles mudam os caminhos, o vento move as areias a todo tempo. Então não tem como ter um caminho fixo. Então não tem caminho no deserto. Mas aí vem Deus, através da sua palavra, e diz para mim e para você, eu ponho um caminho para ti no deserto. Ou seja, Deus vai abrindo o caminho, a gente vai passando. Então nesse período, nesse tempo, tem um caminho pronto que Deus está preparando para mim e para ti. Mas se nós ficarmos só olhando e prestando atenção no que o vento à nossa volta, o vento figuradamente falando, à nossa volta está fazendo, no auê das circunstâncias, a gente não vai enxergar o que Deus está falando e o que Deus está fazendo. E nós vamos ser só mais um na multidão. E quando terminar a quarentena, não sobrou nada da gente como crente. Então nós precisamos entender que nesse tempo, Deus está colocando sim um caminho no deserto para as nossas vidas.
e rio onde não tem rio. Pode não existir nada favorável, amados. Mas quando nós cremos em Deus, Ele faz a coisa acontecer onde a gente menos espera. Agora, quando nós vamos voltando atrás, saudade do passado, saudade do que se foi, nós vivemos só de poeira. E essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você pense sobre isso nessa noite. Eu quero que você pare junto comigo e avalie. Eu tenho avaliado a minha vida dia após dia. Feito literalmente uma reciclagem para organizar as coisas, para colocar cada ideia no seu devido lugar, cada pensamento no seu devido lugar. Porque nós precisamos saber que quando terminar a quarentena, nós não vamos entregar os nossos cacos de crente para o nosso pastor cuidar e colar de volta. Não, nós vamos estar com uma vida correta e plena diante de Deus. Amém? Essa é a palavra dessa noite.